A Escola de Chicago é o nome dado ao grupo de professores e pesquisadores que nos anos de 1910 se reuniram na Universidade de Chicago, nos Estados Unidos, para realizar estudos e discussões sobre questões importantes dentro da sociologia. Sua origem ela se deu por conta de um processo de expansão do meio urbano e do crescimento demográfico da cidade de Chicago, no início do século XX, e é resultado da Revolução Industrial. Por conta de todo o processo industrial, a Escola de Chicago ela presenciou o aparecimento de fenômenos sociais urbanos, definidos como problemas sociais da época, sendo eles o crescimento da criminalidade, a pobreza, o desemprego, a imigração e, junto com a migração, as formações de várias comunidades segregadas. In Chicago, it happened again last night. Kids shooting kids. Gangs fighting gangs. This time, 3 boys were shot at a hot dog stand and a 15-year-old died. Na época não havia um estudo mais aprofundado e nenhum ponto de partida para analisar uma questão social, que era até então desconhecida. Os fenômenos definidos como patologias sociais, eles foram então o que motivaram os sociólogos da Escola de Chicago a iniciarem suas pesquisas, estimulando eles assim a elaboração de novas teorias e os conceitos sociológicos que iremos expor logo a seguir. Robert Ezra Park. Nascido em 1864 na Pensilvânia, foi um sociólogo que fez contribuições significativas para o estudo de comunidades urbanas, questões raciais e desenvolvimento de métodos de pesquisa empírica. Ele foi um pioneiro nos estudos urbanos e é considerado o introdutor do conceito de ecologia humana, além de se destacar por seu trabalho em grupos étnicos minoritários. O sociólogo sempre direcionou seus esforços para entender o papel da cidade como um espaço capaz de concentrar inúmeras manifestações culturais, defendendo a necessidade de observar concretamente o comportamento humano e as relações entre os indivíduos no contexto urbano, incentivando seus alunos a irem às ruas para ter contato direto com as comunidades marginalizadas da cidade, especialmente em Chicago. Charles Horton Cooley. Ele foi um sociólogo norte-americano e professor da Universidade de Michigan. Nasceu em 8 de maio de 1929 e empregou uma abordagem sociopsicológica para a compreensão da sociedade. Charles, apesar de não ter feito parte da Escola de Chicago, exerceu forte influência na mesma junto a George Simmel, ao lançarem a proposta teórica designada por interacionismo simbólico. Nela, defenderam a ideia de que o indivíduo e a sociedade não têm uma existência separada. Uma das teorias mais importantes de Charles, sem dúvida, é a do eu-espelho, amplamente conhecida e aceita por psicólogos e sociólogos ainda hoje. A teoria diz que o espelho é a sociedade que atua como um reflexo, e através desse espelho o indivíduo observa as reações dos outros perante a sua própria conduta. Ernest Burgess. Ernest, sociólogo americano, nasceu em 1886 em Ontário, Canadá. Depois de lecionar em várias universidades americanas, em 1927 se tornou professor de sociologia em Chicago, onde se reuniu com Robert Park, à Escola de Chicago. Em 1921, junto a Park, colaborou para a criação de uma obra sociológica que se tornou uma das mais influentes já escritas, chamada Introdução à Ciência da Sociologia. Muitas pessoas na época se referiam a esse livro como a Bíblia da Sociologia. A obra discutiu diversos temas como a história da sociologia, a natureza humana, a investigação de problemas, a interação social, concorrência, conflitos e muito mais. A Escola de Chicago produziu um vasto e variado conjunto de pesquisas, direcionando a investigação dos fenômenos sociais que ocorriam especificamente no meio urbano da grande metrópole norte-americana, além de trazer novas problemáticas e novos olhares em relação à criminalidade. Mas como está a universidade hoje em dia? O campus principal da Escola de Chicago foi modernizado e segue funcionando, sendo referência de ensino. Consiste em 84 hectares nos bairros de Hyde Park e Woodlawn, em Chicago, localizado aproximadamente 12 quilômetros ao sul do centro da cidade. Os estudiosos da Universidade de Chicago em tempos passados desempenharam um papel importante no desenvolvimento de muitas disciplinas acadêmicas, não só em sociologia, como em direito, economia, religião e a Escola Comportamentalista de Ciência Política. Atualmente, o Departamento de Física de Chicago e o MATLAB ajudaram a desenvolver a primeira reação nuclear autossustentável do mundo sob os estandes da Stagg Field.
Os esforços da pesquisa da universidade incluem a administração do Fermi National Accelerator Laboratory e do Argonne National Laboratory, bem como a Marine Biological Laboratory. A universidade também abriga a University of Chicago Press, a maior editora universitária dos Estados Unidos. A Universidade de Chicago produziu muitos ex-alunos proeminentes, membros do corpo de docentes e pesquisadores. Em outubro de 2018, 98 ganhadores do Prêmio Nobel eram afiliados a professores universitários, estudantes, professores ou funcionários, tornando-se uma universidade com uma das mais altas concentrações de prêmios Nobel do mundo.